Pãozinho super macio, delicioso, recheado com queijo e presunto. Vem que eu vou te ensinar. Você vai colocar todos os ingredientes, deixando por último a farinha de trigo e colocando sempre aos poucos. Você vai solver essa massa na batedeira ou à mão por mais ou menos 10 minutinhos até ela ficar assim, lisa e homogênea. Você vai deixar ela crescendo por mais ou menos 1 hora até dobrar de volume. Para o recheio, você vai triturar o queijo, o presunto e colocar orégano. Divida a massa em porção com mais ou menos 60 gramas. Abra ela e coloque o recheio tomando cuidado para fechar bem embaixo, para não correr o risco de abrir, assim como eu estou fazendo no vídeo. E essa parte que você está fechando, você coloca para baixo. Deixe crescer até dobrar de volume, pincele gemas e orégano. Leve ao forno pré-aquecido a 200 graus até dourar, em média 25 a 30 minutos, dependendo do seu forno. E o resultado é esse pão super macio, saboroso, super fofinho. Além de ser super fácil de fazer. Não esquece de salvar. Um beijo e até a próxima receita.